Olá, hoje nós vamos falar sobre as tendências pedagógicas da educação física brasileira. Na verdade, a gente vai fazer um resumo sobre essas tendências pedagógicas, uma vez que a gente não tem aqui, não vamos exaurir o assunto, que tem um texto também que vocês podem acompanhar. Então, resumidamente, quais são essas abordagens? Nós temos a abordagem da psicomotricidade, desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora, crítico-emancipatória, da saúde renovável, da IPCN. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, a psicomotricidade foi a primeira que se opôs aos outros dentro da educação física escolar, as outras abordagens, né? Tendências como higienismo, militarismo, tecnicismo. Inicialmente ela era trazida prioritariamente só para crianças com distúrbios de aprendizagem, depois foi generalizada para os demais. O principal da psicomotricidade, como o nome está dizendo, é psicomotricidade, relaciona a mente, a questão psicológica, ao movimento. A criança tem que pensar como fazer um movimento, apesar de prever também um desenvolvimento integral, físico, motor e socioafetivo. O principal difusor dessa disciplina dessa abordagem foi Jean Lebouche, e o professor trabalhava com os elementos que visavam desenvolver a lateralidade, espaço, tempo, consciência corporal. Por exemplo, espaço. Quem pode jogar a bola bem alto? Agora quem pode rolar a bola bem baixinho? Alto, baixo, largo, estreito. Essas noções de espaço. E assim que o professor trabalhava com a criança. A abordagem desenvolvimentista, ela valoriza o comportamento motor e as outras dimensões ficam em segundo plano, como o cognitivo e socioafetivo. O principal é a aprendizagem do movimento. E como é que ocorre essa aprendizagem? Pela hierarquia das habilidades motoras. Existe um processo dentro dos movimentos manipulativos, estabilizadores e locomotores. Manipulativos, arremessar, pegar, rolar, estabilizadores de equilíbrio do corpo e locomotores, andar, correr, saltar, saltitar. Então, dentro dessa perspectiva, existe uma hierarquia dessas habilidades. Então, primeiro eu não posso correr antes de aprender a andar, eu não posso saltar antes de aprender a correr. O Gotani, no Brasil, que foi o principal propagador dessa abordagem, e temos toda essa estrutura embasada na ampulheta de desenvolvimento motor de Galahu, que eu acredito que vocês vão ter isso na outra disciplina de desenvolvimento motor. A abordagem construtivista interacionista, ela pressupõe que o aluno constrói o conhecimento de acordo com a interação com o meio. E isso vai levar a uma dimensão cognitiva. Ele tem que pensar como construir, como assimilar aquele conhecimento. Parte-se do princípio que a criança já possui um conhecimento prévio de tudo, que ninguém é uma página em branco. Então, aquele conhecimento prévio, juntando com os outros que ele vai experimentando e vivenciando, a experiência é muito importante, se dá a construção do conhecimento. E por isso não tem certo ou errado, depende da perspectiva. No Brasil, seu precursor foi João Batista Freire, que baseado na teoria construtivista de Jean Piaget, que também vocês vão aprender. A abordagem crítico-superadora, ela, como a próxima também, elas têm uma abordagem de cunho político, nesse sentido da crítico-superadora, que leva a uma reflexão. Ela contextualiza os acontecimentos e respeita os aspectos socioculturais dos alunos. Então, vai depender da realidade do aluno, e essa crítica vem em função de como esse aluno é inserido no meio e como aquela atividade é valorosa para ele. Por exemplo, ele gosta de funk, então o professor tem que trabalhar esse acontecimento sociocultural na vida deles. O precursor foi o coletivo de autores, se opõe diretamente ao mecanicismo. E os conteúdos o professor trabalha de forma simultânea, em diferentes séries, primeiro ano, segundo, terceiro, quinto, oitavo, nono ano. Só que o conhecimento de cada um é que vai fazer a diferença, né, para contribuir com essa crítica e com essa reflexão. A crítica emancipatória, muito similar à anterior, ela supera os processos autoritários e leva a emancipação e não apenas a reflexão. O que quer dizer isso? Que o aluno tem voz. Então, além da reflexão, que naquele momento essas duas tendências são marxistas, que vêm repudiar a questão capitalista, então o aluno tem voz para dizer como isso é influenciado na vida dele. Precursora foi a Kuntz, e ela se distancia dessa mídia, como eu disse, capitalista, né, das questões do consumismo, e valoriza o raciocínio crítico e autônomo. A saúde renovada, ela propõe mudar as atitudes para a consciência de uma prática de exercícios.
Mas não se confunde com a tendência higienista, é no sentido das coisas boas daquela tendência biológica, nessa perspectiva biológica, onde ela pretende, com uma prática de exercícios, fazer com que o adulto tenha uma vida saudável. As questões que o professor discute é o sedentarismo, o estresse, o bem-estar, a questão de anabolizantes, a questão da bulimia, da anorexia. Os precursores foram Guedes e Guedes, principais, né, e Narras. Essa que é a da saúde renovada. E por fim, a abordagem dos parâmetros curriculares nacionais propõe uma construção crítica da cidadania, e ele foi organizado pelo Ministério da Educação. O coordenador na educação física foi João Batista Freire. São vários livrinhos, e uma grande importância também, novidade, se dá nos temas transversais, que são temas urgentes, e também passa pela atividade, a questão da gravidez precoce, da inserção no meio ambiente, e como a educação física trabalha tudo isso. Apesar de ter sido feito pelo Ministério da Educação, ele não é uma lei, é uma proposta curricular, mas que não é obrigatória. Hoje a gente tem outras perspectivas sobre isso, mas teve seu valor na medida que trabalhou com os conteúdos nos seus aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, que isso é inovador. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês com esse resumão aqui. Até mais!